Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, no De Volta ao Ponto, nós vamos estar analisando uma passagem bíblica que se encontra em Lucas, no capítulo 15, que é uma das parábolas do que o Senhor Jesus contou para responder a um questionamento dos religiosos. E a parábola para a nossa reflexão hoje será sobre as 10 dracmas. Ela se encontra em Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 8 até o versículo de número 10, como se lê. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Bom, essa é a parábola narrada aqui por Lucas, contada pelo Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um esboço de uma mensagem que eu encontrei sobre essa parábola. Como os irmãos podem ver aí, no esboço, a figura da mulher é colocada como uma representação da igreja. E as 10 dracmas ou as 10 moedas, 9 moedas ou 9 dracmas, como está aí, seria uma representação dos dons espirituais. A moeda que se perdeu, a dracma perdida, uma representação à salvação. E é citado aqui como exemplo o primeiro amor, que é dito na carta à igreja de Éfeso, que aquela igreja havia perdido o primeiro amor. E aqui citado então a importância da necessidade da igreja buscar, arrepender-se e buscar de volta aquilo que havia perdido, nesse sentido, o primeiro amor, Apocalipse 2, 4. E também é citado 1 Coríntios 13, 2, que também fala da importância do amor acima em relação aos dons espirituais. Bom, ainda segue-se aí, nesse esboço, que a candeia acesa é tipo da revelação, ou, entre parênteses aí, batismo com o Espírito Santo. Manter a chama do Espírito acesa para não perder a salvação. Varrer a casa seria uma aplicação à santificação. Buscar com diligência, jejum, oração, madrugadas. Reunindo as amigas e vizinhas, seria um trabalho de evangelização. A salvação deve ser cuidada e preservada, buscada, ainda que com lutas, e compartilhada com todos. Alegrai-vos comigo seria a glorificação pela salvação, a alegria da salvação completa. Bom, vamos analisar um pouco esse esboço para vermos se está de acordo com aquilo que é o propósito da parábola contada pelo Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos pensar nessa aplicação da mulher como igreja. Será que esse era o propósito do Senhor Jesus? Colocar a mulher aqui como uma representação da igreja, e que essa mulher como representação da igreja e essas moedas seria uma representação de fato. O propósito do Senhor Jesus seria representar com essas 10 moedas os dons espirituais e a salvação? Será que seria isso? Então vamos pensar. Vamos levar em consideração, vamos supor que de fato a mulher aqui seja uma representação da igreja.
E essa dracma perdida, uma representação da salvação. A pergunta a ser feita é: em que momento a mulher ou a igreja perdeu a salvação? Existe na história da igreja algum momento em que a igreja perdeu a salvação? Claro que não. A igreja ela nunca deixou de existir como igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus ela foi plantada e foi firmada por Cristo, recebeu o Espírito Santo para que ela pudesse passar pelos tempos e pelas lutas e permanecer em Cristo Jesus. Cristo disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. Nada pode deter a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, em nenhum momento da história, perdeu a salvação. Isso seria uma heresia afirmar em que, em algum momento, a igreja perdeu a salvação. Geralmente isso é afirmado por seitas que são seitas que defendem um tipo de restauração do evangelho. Como que em algum momento da história toda a igreja tivesse apostatado, então Deus levanta um grupo para restaurar a igreja, enquanto os demais estavam completamente apostatados da fé. O que é também uma heresia. Em nenhum momento a igreja deixou de existir como igreja de Cristo Jesus. Então, essa é a primeira observação de nós fazermos aqui com relação a esse esboço. A ideia colocada aqui como aplicação do conselho de Cristo à igreja de Éfeso, que havia perdido o primeiro amor, o fato da igreja de Éfeso ter perdido o primeiro amor não significava que ela tinha perdido a salvação, mas que aquele fervor inicial havia se perdido e era necessário retomar a esse primeiro amor, a esse fervor espiritual inicial, para que a igreja não se desviasse. E a igreja em Éfeso não é uma representação da igreja de Cristo como um todo, ou seja, o risco de se desviar não era de toda a igreja, mas era daquela igreja específica, daquela igreja local. É possível que uma comunidade se desvie de Cristo? Sim, uma comunidade local pode acontecer, mas não a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela está além de uma comunidade, portanto ela jamais perde a salvação. A candeia acesa é colocada aqui como batismo com o Espírito Santo. E aqui seria manter a chama do Espírito acesa para não perder a salvação. Varrer a casa, uma santificação. A busca com diligência seria jejum, oração, madrugada. Reunindo as amigas e vizinhas seria um trabalho de evangelização. Bom, agora vamos voltar para o texto em questão para nós compreendermos melhor o propósito dessa parábola. Qual era o propósito dessa parábola? Eu quero dizer para os irmãos que toda vez que nós tentamos extrair de uma parábola uma mensagem sem prestarmos atenção no propósito da parábola, no contexto em que ela está inserida, e querermos dar
significado cada detalhe da parábola, nós corremos o risco de distanciarmos daquilo que foi de fato o propósito da mensagem. Bom, essa parábola, ela se encontra num contexto entre duas outras parábolas. A primeira parábola, a que antecedeu essa parábola, é a parábola das 100 ovelhas. E a parábola posterior a essa é a parábola do filho pródigo. Bom, se nós prestarmos atenção no início dessa parábola, os irmãos vão perceber o seguinte: começa-se dizendo assim, eu estou usando a versão NVT, ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Ou suponhamos. Quando ele começa essa parábola dizendo ou suponhamos, nós temos que entender que essa parábola, essa mensagem não começa aqui. Ela está numa sequência. E, portanto, nós precisamos retroagir aos versículos anteriores para entendermos onde começa a mensagem. Então, voltando-se aos versículos anteriores, nós vamos chegar no primeiro versículo do capítulo 15, que diz o seguinte: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Preste atenção. Então Jesus lhes contou esta parábola. Por que Jesus contou essa parábola? Para quem Jesus contou essa parábola? São perguntas fundamentais para compreendermos o texto bíblico. Qual era o contexto disso? O contexto, Jesus estava ali evangelizando, comendo com pecadores e fariseus, com pecadores e os cobradores de impostos. Jesus se reunia com essas pessoas porque Jesus estava evangelizando e querendo resgatar esses pecadores. O propósito de Jesus era alcançar esses pecadores. No entanto, os religiosos dos tempos de Cristo, vendo Cristo assentado com esses pecadores, fez uma crítica à postura de Jesus. Por quê? Porque os fariseus, eles eram aqueles que não se misturavam. Eles isolavam por completo dessas pessoas. Até por entender que essa separação era um meio de mantê-los puros. Bom, e Jesus vai responder à crítica dos religiosos utilizando-se da linguagem da parábola. A parábola era uma forma, uma expressão literária, era uma forma de expressar, de contar uma mensagem. Para responder ao questionamento desses religiosos, Cristo então vai contar 3 parábolas. Preste atenção. Cristo vai contar 3 parábolas para confrontar a crítica dos religiosos e para responder a essa crítica. A primeira parábola Jesus conta, que é das ovelhas. 100 ovelhas, uma se perde. O pastor deixa em segurança aquelas 100 ovelhas e vai atrás daquela perdida. E se alegra pelo fato de ter encontrado uma ovelha perdida.
E nisso ele convida os amigos para festejar. E aí Jesus termina a parábola dizendo que há mais alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende do que por 99 que já se encontram seguros. Bom, em sequência a essa parábola, Jesus vai contar a parábola em questão analisada. E agora, em vez dele usar a figura daquele que está fora de casa, que é o pastor de ovelha, ele agora vai utilizar-se de uma figura daquela que está dentro de casa. Agora ele volta-se para a figura doméstica. E ele utiliza então da mulher que ajunta suas economias, e ela então tem 10 moedas de prata que ela ajuntou, e ela guardou aquelas moedas. Mas, quando se perde, ela descobre que uma moeda se perdeu. Qual que é a posição dessa mulher? Essa mulher vai acender a candeia para vasculhar nos cantos da casa, uma vez que a casa, naqueles dias, naquelas localizações, elas tinham uma certa limitação de luz interior. Vai se utilizar da candeia para procurar diligentemente ou dedicar-se para recuperar aquela moeda perdida. Ela faz questão de recuperar a moeda perdida, embora ela possuísse ainda 9 moedas, assim como o pastor das 100 ovelhas. Embora ele ainda possuísse em segurança 99, ele vai atrás daquela que se perdeu. Ele não quer perder nenhuma. Assim, a mulher também não quer perder nenhuma moeda. E quando ela encontra a moeda, ela convoca as vizinhas para se alegrar, porque ela encontrou a moeda perdida. E Jesus termina essa parábola dizendo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Bom, qual era então o propósito de Jesus com essa parábola? Era dizer para aqueles religiosos: vocês deveriam se alegrar. Vocês deveriam se alegrar ou deveriam se preocupar com um pecador e na busca de volta, na busca da restauração pelos pecadores. O que Cristo estava fazendo. Enquanto aqueles religiosos criticavam, em vez de se alegrar com os pecadores ali dispostos a ouvir a mensagem de Cristo, enquanto eles criticavam essa postura, Cristo está dizendo que no céu os anjos se alegravam pelo fato de um único pecador se arrepender. Um único pecador se arrepender. Então vamos lá. Qual é a representação da dracma perdida? Agora, analisando o contexto, qual é a representação da dracma perdida? O próprio Jesus responde no final da mensagem, quando ele diz assim: da mesma forma, há alegria na presença de Deus, dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Ou seja, Jesus deixa claro que a dracma perdida é uma representação do pecador distante de Deus. A dracma perdida é semelhante à ovelha perdida, aquele que está distante e que precisa ser alcançado por Cristo.
As 9 dracmas representam aqueles que estão em segurança, aqueles que já estão na presença de Deus e que não se perderam. Se uma dracma representa o pecador, as outras moedas só podem representar também as pessoas. Nesse contexto, os salvos. Da mesma maneira, se a ovelha perdida representa o pecador, as 99 representam as ovelhas salvas, em segurança. É isso que a mensagem, é isso que a parábola diz, e nada mais além disso. Qualquer tentativa de colocarmos algo além, corremos o risco de sairmos daquilo que é o propósito da parábola de Deus. Espero ter compartilhado com os irmãos de alguma maneira para que os irmãos possam aprender um pouco mais, olhar o texto bíblico dentro do seu contexto com cuidado para entendermos a mensagem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.